Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aí perto de terminar uma sequência de uma base sobre doutrina e aí vamos entrar nas doutrinas mais pesadas, tratando de alguns assuntos bíblicos. Se você tem alguma dúvida em algum assunto, gostaria que nós te ajudássemos com uma explicação bíblica, pode mandar uma pergunta aí no meu celular no privado, que nós estaremos assim tentando te ajudar, tentando responder, tirando sua dúvida, tá bom? Aquilo que Deus nos dá de conhecimento. Hoje nós queremos falar, guardai-vos da tradição do homem. Colossenses capítulo 2, verso de número 8. Olha só, que interessante este verso. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Por que que Paulo estava preocupado com a igreja em Colossos? Por que que Paulo estava escrevendo um assunto tão profundo? A igreja estava caminhando bem, a igreja estava funcionando de maneira maravilhosa, mas Paulo sabia que uma pitada de doutrina errada estraga tudo. E ele sabia quem ele enfrentava, o mestre da doutrina errada, que é Satanás. Então ele estava preocupado e ele escreveu: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tende cuidado para você não se tornar um prisioneiro de uma doutrina errada. Tome cuidado. Neste mesmo capítulo, no versículo de número 16, Paulo entra num assunto que atinge muitas pessoas aí. Ele diz assim, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Paulo diz, ninguém vos julgue. Paulo diz, o comer isso, aquilo, não condena ninguém ao inferno. As festas, etc. e tal, não condena ninguém ao inferno. Os sábados não condena ninguém ao inferno. É o que Paulo está dizendo. Não sou eu, é a Bíblia. Agora, não crer em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, você já está condenado. Você só acaba de assumir a sua condenação. Então, aquelas pessoas estavam sendo influenciadas por esse tipo de doutrina. Esse tipo de doutrina errada continua até hoje tentando influenciar pessoas. Aí Paulo diz, cuidado para você não se tornar presa de uma doutrina errada. Aí ele diz, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Essas pessoas, elas não brincam. Essas filosofias, eles vão profundo, estudam. Eu estive em alguns debates já, e eu disse aos meus colegas pastores, vocês devem se preparar, porque as pessoas lá de fora estão se preparando, estudando para conseguir combater a nossa doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina verdadeira. E nós devemos ter base, nós devemos ter preparo. Com vã sutileza. Ele diz, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não de Cristo. A grande diferença é que é segundo a tradição do homem. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, eu venho até vós com sabedoria divina. Ele repete o nome sabedoria dezenas de vezes no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto capítulo da primeira carta aos Coríntios. E por que ele repete? Porque lá é o berço da filosofia. Sócrates nasceu na Grécia. Seu discípulo Platão, os pais da filosofia, nasceu na Grécia. Seu discípulo Aristóteles nasceu na Grécia. Então você vai pegando a sequência da filosofia, sabedoria humana. Paulo estava naquele local, combatendo aqueles filósofos. E ele diz, eu vim com sabedoria divina, não a humana.
Então é o que acontece aqui agora aos Colossenses. Segundo, cuidado, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo e não segundo Cristo. Não permita que se torne presa de uma doutrina errada, segundo a tradição humana. Escute o Espírito Santo e você será livre para sempre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Abençoa cada família que assiste e ouve essas mensagens. Que as mesmas continuem sendo propagadas, chegando até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.